Bom, pessoal, agora continuando com o case do problema do transporte que eu apresentei no vídeo anterior, o objetivo agora é a gente formular o modelo computacional, ou seja, traduzir, né, esse modelo matemático para o modelo computacional no Pyomo e resolvê-lo também para a gente chegar aí na resposta ótima, ok? Então, o vídeo anterior eu tirei para apresentar o problema do transporte, para quem tem pouca familiaridade, então agora eu já vou pular direto para o modelo computacional. Caso você não esteja familiarizado com a formulação do problema do transporte, eu recomendo que assista o vídeo anterior, ok? Então vamos lá, né? Então aqui eu tenho o meu modelo matemático e basicamente, né, eu já demonstrei nos vídeos anteriores que a tradução do Pyomo ela é praticamente literal, né? Então, ao primeiro passo aqui a gente vai importar o Pyomo para o nosso ambiente aqui, vou executar. Aqui um atalho para executar a célula é Shift Enter, tá? Ou você pode clicar aqui em Run, ok? Pronto, carreguei a biblioteca. Agora, os dados de entrada, eu vou, a gente está falando de um case didático, eu vou criá-los aqui manualmente no próprio código, tá? Na descrição do vídeo eu deixei um link com um exemplo de como modelar esse tipo de problema fazendo a leitura dos dados de entrada a partir de um arquivo CSV. Tá? Então, como aqui é mais didático, eu vou fazer direto no código porque não é objetivo perder muito tempo com esses conhecimentos paralelos. Tá? Mas eu recomendo que assista esse vídeo caso você não tenha muito conhecimento de Python, né? Principalmente nesse contexto aí de leitura e escrita de arquivos, certo? Então aqui, o que a gente tem de dados de entrada? Eu tenho o meu parâmetro CIJ, que é o custo de transporte, é uma matriz, né? Então aqui eu tenho a matriz de custos, que eu lancei manualmente. Eu tenho o meu parâmetro AI, que é a capacidade que cada fornecedor tem para atender a demanda. Então tá aqui a capacidade de cada um dos fornecedores. E eu tenho aqui a minha demanda de cada consumidor, né? E então o meu vetor de demandas eu lancei aqui. E aqui utilizando a função len do Python, eu estou simplesmente contando o quanto eu tenho no vetor capacidade, atribuindo uma variável m, e contando o quanto eu tenho no vetor de demanda e atribuindo a variável n. No caso aqui, os dois vetores têm o mesmo comprimento, né, de 3 elementos, então tanto m quanto n vale 3 neste nosso exemplo, certo? Então, agora que eu tenho os dados de entrada, eu vou executar aqui esse bloco. Opa, pronto. Eu estou aqui com o bloco executado já. Agora vamos começar a formular nosso modelo. O primeiro passo aqui é a gente declarar os índices, né? Eu tenho o índice I, que é o meu conjunto de fornecedores, que vai variar de 1 até m, e eu tenho o meu conjunto J, que vai variar de 1 até n, né? Que é o meu conjunto de consumidores. Beleza? Então, primeiro passo é declarar o Pyomo, né? Declarar um modelo computacional. Eu vou instanciar aqui um objeto da classe concreta do Pyomo. O Pyomo trabalha tanto com a classe concreta e com a abstrata. Por enquanto eu estou apenas trabalhando com a classe concreta e vou instanciar aqui nesse objeto chamado modelo. Poderia dar o nome que eu bem entendesse aqui. Então, uma vez que eu instanciei aqui esse objeto, agora todo o elemento do meu modelo, seja índice, parâmetro, variável, função objetivo ou restrições, vai se chamar modelo ponto alguma coisa, porque eu chamei de modelo aqui, certo? Se eu chamasse de x, seria x ponto parâmetro, x ponto variável de decisão, enfim, né? Eu chamei de modelo. Então, para declarar os índices, eu vou usar a função do Pyomo chamada rangeSet, que ela vai criar uma sequência que vai de 1 até m. O meu m eu sei que é 3, então vai ser uma sequência que vai estar contido aqui no modelo.i, vai estar 1, 2 e 3. É isso que vai acontecer. A mesma coisa no J, né, que vai variar aqui de 1 até n. Declarei os índices, agora eu vou para a declaração dos parâmetros. Eu não tenho 3 parâmetros aqui, C, A e B. Aqui é a mesma coisa. O meu parâmetro C é um CIJ,
né? Então, por isso que eu estou chamando dentro da função param aqui do Pyomo, eu vou passar o índice, os índices I e J, né, esses dois conjuntos, né? E aí eu vou inicializar o meu parâmetro com uma expressão lambda, né, que vai carregar aqui todos os valores da minha matriz de custos, ok? Se você não tem familiaridade com matrizes e vetores em Python, na descrição do vídeo eu também deixei 2 vídeos que eu explico com um pouco mais de detalhes como lidar com matrizes e vetores em Python, certo? Mas aqui basicamente eu estou passando o índice I e o índice J, e aqui com a expressão lambda eu vou fazer uma interação, né, passando por todos eles para carregar aqui automaticamente C11, C12, C13, C21, C22, C23 para cada linha e cada coluna que eu tenho na minha matriz. Eu estou colocando um -1 aqui porque em Python, né, os índices partem de 0 até, no caso, m-1. Né? Então em Python vai ser 0, 1, 2 e aqui no meu conjunto vai ser 1, 2 e 3. Então para não ter nenhum problema, eu coloco um -1 tanto no índice I quanto no índice J para equalizar aqui essa relação. O próximo parâmetro é o A, né? O meu A é um AI, né? Porque está associado ao fornecedor. Então, na função param, eu vou passar o índice I e vou inicializar com o vetor de capacidade. O vetor de capacidade, né, por motivos óbvios, só tem um índice, né, que é o índice I. E por fim, o parâmetro B, que é o meu vetor aqui de demandas, né, que está associado ao índice J. Né? Então, na função param, vou passar o índice J, vou inicializar aqui o meu parâmetro com os valores do meu vetor de demandas. Então, declarei aqui os meus parâmetros, vamos para a variável de decisão. Né? O que é essa variável de decisão? É a quantidade que eu vou transportar de cada fornecedor para cada consumidor. Né? Então ela está associada a um índice I de fornecedor e um índice J de consumidor. Então é por isso que eu vou passar a função var aqui do Pyomo. Vou passar através da função var aqui os argumentos, que é o meu conjunto I e o meu conjunto J. Né? E eu preciso informar também o domínio. Né? Lembra que aqui eu digo que não posso transportar quantidades negativas? É isso que eu estou dizendo aqui, que eu vou trabalhar com números reais não negativos. Beleza? E agora que a gente já tem aqui, nós podemos formular nossa função objetivo. Né? Se você assistiu o vídeo anterior, vai lembrar que a função objetivo nada mais é do que a soma, né, de cada x, a soma dos produtos. Né? Então x11 vezes C11 mais x12 vezes C12 e assim sucessivamente. Né? Então, para fazer essa soma dos produtos, né, do parâmetro C e J com a variável x e j, a gente vai usar a função, a gente vai criar uma funçãozinha de regra aqui, da função objetivo, e eu vou chamar a função do Pyomo summation, tá? Que eu vou passar aqui o meu parâmetro C e minha variável x. Então aqui a função summation, ela simplesmente vai fazer a soma dos produtos do jeito que a gente viu. Né? Então eu crio uma função de regra, eu dei um nome aqui, mod, né? Não está dando modelo, porque para deixar bem evidente que essa função está isolada do modelo. Tá? Ela vai trabalhar conforme o modelo ao qual eu passar aqui como argumento. Né? Então por isso que eu chamei de mod aqui, só para dar essa diferenciação. Vou chamar de modelo.z minha função objetiva, porque eu chamei de z aqui, então é só para manter o padrão, certo? E vou usar a função objective do Pyomo, vou passar a regra aqui que nós criamos, e eu vou indicar aqui que o sentido do meu problema. No caso aqui, eu estou trabalhando com o problema de minimizar. Tá? Por padrão, a função objective do Pyomo, ela já é de minimizar. Então, eu não precisaria passar
esse argumento aqui, porque quando não passo nada, ele já subentende que é uma função de minimizar. Mas, para fins didáticos, eu vou deixar aqui bem claro, para que vocês não esqueçam na hora que forem trabalhar com um problema de maximização. Bom, vamos para os conjuntos de restrições. O primeiro conjunto, a gente tem aqui com relação à capacidade. Então a gente vai trabalhar da mesma forma que trabalhamos com a função objetivo, criando aqui uma funçãozinha de regra, né? E essa função de regra, ela vai expressar exatamente essa restrição. Então tem um somatório no índice j de x e j, e esse somatório tem que ser menor ou igual a AI, ou seja, tem que atender, tem que respeitar a capacidade de fornecimento. Então eu tenho um somatório de x e j no índice j que é menor ou igual a AI, certo? E aqui, adicionalmente, a gente tem um para todo i, porque essa restrição tem que se repetir para cada um dos fornecedores, né? Então, esse para todo i, ele vem aqui no argumento da função. Então, o índice do somatório vem dentro do sum e o para todo vem fora, certo? Isso aqui é um padrão, olha lá. O para todo ele está do lado de fora e o índice do somatório ele está dentro, tá? Isso aqui é um padrão que não podemos esquecer para não nos confundirmos aqui com a modelagem, beleza? Uma vez que eu criei a regra, agora eu vou criar a restrição, que eu chamei de restri underline capacidade. Na função constraint, eu vou passar o índice do para todo, beleza? E a regra, tá? Então aqui eu carrego a minha restrição. A restrição da demanda é a mesma coisa. Eu vou criar a função de regra, né? Como é que é a restrição da demanda? Somatório no índice i tem que atender a demanda, ou seja, tem que ser maior ou igual a bj. Então, o somatório de x e j no índice i tem que ser maior ou igual a bj, né? Para todo j, ou seja, para toda coluna, para todo consumidor, né? Vai se repetir essa restrição para cada um dos consumidores. Então, o para todo j vem fora, certo? Índice do somatório dentro, para todo fora. Esse é o padrão aqui. Vou criar a restrição, modelo.restri underline demanda, vou chamar a função constraint, passo o índice do para todo e passo a regra, funçãozinha de regra. Beleza? Vamos executar aqui para declarar o nosso modelo. Ok? Agora é simplesmente resolver. Eu tenho aqui no meu computador, no meu ambiente, instalado tanto o solver glpk quanto o Gurobi. Eu vou trabalhar com o Gurobi aqui, né, mas fique à vontade para utilizar o solver de preferência aí, o seu solver de preferência. Vou executar. E agora eu vou printar aqui a variável x, tá? Vamos printar aqui para a gente ver como que ficou. Aqui a gente tem a resposta do nosso modelo, claro, não de uma forma amigável. Em vídeos futuros eu vou demonstrar como trabalhar com esses dados de saída, carregá-los numa tabela, etc. Mas aqui, por hora, é somente enxergar o resultado do modelo. Então, estou dizendo que do fornecedor 1 para o consumidor 1, eu vou transportar 100. Eu vou até reproduzir aqui. Eu vou fazer uma cópia aqui embaixo, tá? E a gente vai comparar aquela solução manual pelo método do custo mínimo, pela regra do custo mínimo, com relação à solução ótima, né? Então vou dar aqui um somar produto para somar aqui as multiplicações da minha variável x com a minha matriz de custos, tá? Só para a gente ver a saída aqui. Vou apagar aqui, a gente vai comparar. Então, do fornecedor 1 para o consumidor 1, deu 100. Do fornecedor 2 para o consumidor 1, deu 20. Fornecedor 2, consumidor 1, 20. Do fornecedor 2 para o consumidor 3, deu 120. Ó, fornecedor 2, consumidor 3, né? Do fornecedor... Aliás, agora sim, do fornecedor 3 para o consumidor 2, 130. Fornecedor 3, consumidor 2, 130.
E do fornecedor 3 para o consumidor 3, 30. Aqui. Então a minha função objetivo ficou em R$ 8.370. A gente vê que essa aqui é a solução ótima. Então aqui a gente tinha a solução, uma solução básica factível, porém que não era ótima. Eu sei que é ótima porque a gente vê que a solução tem um valor aqui, um custo total de transporte inferior ao que a gente conhecia, ao que a gente conheceu no vídeo anterior. Para printar esse valor da função objetivo, eu dou aqui um modelo .z, abre e fecha parênteses, por que z? Porque z é o nome que eu dei para minha função objetivo aqui. Beleza? Então aqui eu printei e deu os R$ 8.370, tá? Então é isso. O objetivo alcançado era simplesmente fazer essa demonstração. Espero que a explicação tenha sido clara. Caso restem dúvidas, podem deixar aqui nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.